te contar o grande segredo da inteligência emocional, da regulação emocional, que fará com que você evite qualquer alteração mental, como ansiedade, depressão e também o gatilho aí de diversas doenças biológicas, seja ela qual for, desde uma maior chance de quadros infecciosos até uma doença dita incurável, como a fibromialgia, e doenças graves, como o câncer, porque todas elas estão ligadas a conflitos emocionais e também alguns outros fatores, principalmente um estilo de vida inadequado, como uma alimentação completamente inadequada, e também as toxinas ambientais que a gente vem falando sempre, que também afetam o nosso sistema. Mas hoje eu digo muito que os gatilhos são principalmente emocionais. As toxinas, a alimentação, sim, drenam bastante a nossa capacidade ótima do organismo, mas eu sempre observo, nesses últimos 10 anos de experiência com saúde, medicina, corpo e mente, o quanto os conflitos emocionais são realmente o gatilho, a causa do surgimento das doenças. A primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é que o tempo, ou seja, passado, presente e futuro, é algo que nós, seres humanos, determinamos para a organização da nossa vida. O que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, o que aconteceu no ontem. Só que para o nosso cérebro, isso não existe. A gente vive um eterno agora. E por que eu tô falando para você? Eu tô falando para você isso. Porque não importa se um problema aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. Isso ainda está sendo vivenciado pelo seu cérebro, muitas vezes de forma inconsciente, até hoje. E eu quero que você compreenda que conflitos intensos ou conflitos muito duradouros, eles vão drenando a energia do nosso corpo. E quando eu falo que está drenando a energia do nosso corpo, não é algo holístico. É realmente algo biológico, ou seja, você começa a ter cansaço, indisposição, muitas vezes até exaustão, tá? Você tem aí alterações de sono, privação do sono, redução da sua imunidade, pensamentos negativos, ou seja, você começa a ter diversas questões biológicas e mentais, tá? Que estão relacionados muitas vezes a um fato de 20 anos atrás ou até mais. Ou seja, vivemos um eterno agora. Não foi ontem. Para o seu cérebro é hoje, tá? Então, a gente precisa começar a compreender e a curar as nossas dores emocionais, mas antes de cuidar de um trauma, eu vou gravar um vídeo de como você pode curar qualquer trauma, tá? Mas hoje eu queria falar pra você como você evita o sofrimento a partir de agora. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu garanto pra você que se você colocar em prática, você vai ver uma diferença na sua vida gigantesca os próximos aí 6 meses, tá? Então, realmente coloque em prática. Conhecimento sem ação não é nada. Tá? Quando a gente fala de doença, gente, só para vocês entenderem, um problema mental, como por exemplo, pensamentos suicidas, ou a pessoa realmente chegar ao suicídio, isso já a ciência já mostra que tem relação com conflitos, principalmente eu vou colocar aqui para vocês o que eu anotei sobre a estatística. 31% das pessoas que cometem suicídio têm relação com conflitos conjugais, ou seja, com a pessoa que está mais próximo dela, marido ou esposa, ou namorada, ou quem seja lá que você tem relacionamento. Segundo ponto importante são os conflitos familiares, 17%. Outros problemas, 14% em relação ao financeiro, tá? Ou seja, conflitos que rodeiam não só quem tem pensamentos suicidas ou comete suicídio, mas também rodeiam a maior parte das pessoas. Eu que diariamente atendo pacientes, percebo quanto isso não é só relacionado ao suicídio, mas
a doenças biológicas, por exemplo, como, por exemplo, os conflitos conjugais. Isso é muito comum, principalmente os conflitos familiares. Então, a gente já citou aqui que os conflitos, independente do tempo que ele tenha ocorrido, tá drenando a sua energia, tá? A gente já falou aqui para você qual são os principais conflitos, principalmente ligados, eu posso dizer para você com toda certeza, à família. E agora eu vou mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir, o melhor caminho, tá? Que é simplesmente permita que as coisas sejam o que são e que as pessoas sejam o que são. O que significa isso, gente? Significa que quando você já fez tudo o que for possível e quando as coisas acontecem à sua volta sem a sua permissão, significa que você precisa aceitar, até de uma forma amorosa, que as pessoas sejam o que são e que as situações sejam o que são. O grande problema nosso é querer controlar tudo. E a gente não tem isso nas nossas mãos. Ou seja, se a sua filha decide um relacionamento com uma pessoa, aceita de uma forma bondosa e amorosa, sem conflito, que as coisas sejam o que são e que as escolhas dela sejam o que são. Assim, eu sempre falo que a gente seca qualquer manancial de sofrimento, porque as pessoas são o que são e as situações são o que são. Se você tiver esse olhar em sua vida perante a qualquer situação, você vai ver como é mais fácil você deixar ir, o quanto é mais fácil você ter equilíbrio emocional, para que assim você possa ajudar quando for necessário. Ou seja, se você vê que a sua filha vai por um relacionamento que não é interessante, por exemplo, a pessoa já agrediu outras mulheres, enfim, você vai aceitar, você mostrou o caminho, você já fez tudo o que é possível, sem briga, sem estresse, e a pessoa decidiu por aquele caminho, ok, aceita e esteja disponível quando for necessário, com amor, sem julgamento, porque muitas vezes a gente fala assim, eu te avisei, você não quis escutar, agora você se vira. As coisas não são por aí. Então, o grande segredo da inteligência emocional é você, sem vitimização, você permitir, quando você já fez de tudo e que as coisas não dependem de você, só permita que as coisas sejam. Eu gosto muito de uma frase que fala, às vezes é preciso sair de si e olhar de fora. Não nos vemos se não saímos de nós, de José Saramago. E isso fala o que para nós? Que muitas vezes, diante das nossas crenças, das nossas histórias de vida, do que a gente percebe do mundo, a gente julga uma situação muitas vezes muito mais caótica do que realmente é. Então, quando você se posiciona como uma terceira pessoa e olha para a situação de forma justa, imparcial, você começa a entender que nem sempre a gente tem a razão. Às vezes a gente nunca tem a razão, mas o nosso ego quer que a gente tenha, né? Então, você vai mudar a sua vida, eu tenho certeza, a partir desse grande segredo. Então, se permita que a sua vida seja diferente. E isso, gente, quando a gente olha em questão espiritual, tem toda a coerência com uma bondade amorosa, com um amor incondicional, com perdão. E isso, com certeza, nos leva para longe de doenças, tanto mentais quanto biológicas, e nos faz ter uma vida muito mais equilibrada. Então, eu falo muito que se você, independente da sua crença, o único Deus que nos traz e nos faz ser o que a gente é, só deseja para nós que a gente evolua para um amor sem condições, sem julgamentos
e um perdão eterno. A gente sempre tem que entender que quem nos fez mal, o problema não é nosso, é do outro. Então solta toda essa dor, solta essa dor para que você possa realmente voltar a ter energia, voltar a ser feliz, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.